Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete. Hoje é domingo, dia 14 de junho de 2026, com o nosso convidado, prata da casa, Victor Begamini. Nós estamos dando... Oi, Edilene, tudo bem? Estamos dando continuidade à série Histórias que Reordenam o Mundo Interior. A proposta da série, então, é estruturar, né, o imaginário através da narrativa. E começamos aí na primeira live com o tema sobre a pessoa, depois fomos para os pais e agora então os filhos. E o Victor Bergamini está conosco aí desde o início do projeto. Não deixe de acompanhar. E aí, Tom, certinho. Vamos aguardá-lo. Vamos estiver o aviãozinho. Tá aí. Boa Victor, noite. boa noite. O pessoal tá ouvindo bem? Às vezes ele me joga para cima, às vezes ele me joga para baixo. Porque quando abre a live, agora ele me jogou para cima agora. Tá mesmo. Tudo Então, bem? assim, pessoal, quem estava chegando, é uma alegria, uma honra ter novamente aqui o Victor Bergamini, prata da casa. Ele esteve aqui desde o início, né, do projeto e hoje, aí, depois de um ano, continuamos, fomos robustecendo aí essa amizade. Hoje posso considerar o Victor Bergamini um amigo mais chegado que um irmão, como diz lá na palavra, né? Então, muito obrigado, Victor, por ter aceito o convite e nos auxiliar, né, a ampliar esse repertório de experiências nessa jornada da qual ninguém vai sair vivo, como diria, né, o poeta, chamada vida, nessa formação do imaginário. Então, para quem está chegando, a infância é o território mais fértil do imaginário humano. Não há como negar. É nesse período que a vida e as histórias ela têm um poder extraordinário. Né? Para uma criança, uma narrativa não é apenas entretenimento, ela é um mapa para compreender o mundo. Nunca houve tanta produção de imagem, vídeo, conteúdo quanto hoje ao mesmo tempo. Nunca foi tão difícil, né, Victor, cultivar uma imaginação realmente viva. As crianças consomem histórias, mas muitas vezes não têm espaço para criar suas próprias histórias. Pensando nisso, então, a importância, né, de dialogar com o método da calma, esse método que o Victor vai poder falar um pouquinho mais para frente. Estamos, então, no nosso terceiro episódio sobre as histórias que reordenam o mundo interior, episódio 3, Os Filhos. Seja muito bem-vindo, Victor. Muito obrigado, Hugo. Vamos fazer de tudo para que as palavras só ajudem, né? As pessoas, que não atrapalhem ninguém. É isso aí, quem manuseia bem a palavra é como quem manuseia bem uma arma, né? Ela tem poder. Exato. Então, sem delongas, Victor, a gente está falando do imaginário, então vamos direto ao ponto, né? Por que a imaginação infantil ela é essencial para o desenvolvimento emocional? Bom, acho que é sempre bom a gente falar, né, Hugo? A gente está falando isso desde do primeiro episódio dessa série, mas, assim, quando a gente está falando de imaginário aqui, pessoal, não é de imaginação no sentido de viajar, de ficar inventando coisas. A gente está falando do imaginário como aquele repertório que você tem de coisas que você considera possíveis ou não. Então é um lastro que você tem de tudo que você recebeu como possibilidades, né? Então, pensando nisso, você aumentar e ter cada vez mais, né, na criança, a capacidade de perceber que existem várias opções de comportamento, várias opções de ação, vários tipos de sentimento, tudo isso dentro do imaginário dela, depois que ela teve essa percepção, seja através de convívio familiar, de histórias, de desenhos que assistiu e tudo mais, isso vai dando para. É como se você fosse dando cada vez mais ferramentas para fazer o mesmo trabalho. Então ela tem a opção de escolher qual que é a melhor para aquele momento. Muito bom. Ampliar, né, esse universo de possibilidades que Uhum. a gente já conversa há um certo tempo, né, são infinitas, né, por assim dizer, né, Victor? Mas ter uma estrutura base lá, ela auxilia a gente a ter um norte, né, um referencial, uma direção. Por isso a Sim. importância das histórias aí, entendendo um pouco desse desenvolvimento emocional, né? Como é que essas histórias, então, Victor, elas ajudam, auxiliam, né, a criança, por exemplo, a lidar com medos e conflitos? Certo? Quando a gente pensa nessa questão de medos e conflitos, ainda mais com criança, a gente tem que sempre considerar que
A criança não tem necessariamente, raramente vai ter uma capacidade de linguística de expressar exatamente o que está sentindo. Então, a própria forma que ela explica o medo já vai ser uma metáfora, já vai ser fazendo analogias, vai ser, ou até o pai, a mãe podem perceber pela linguagem corporal mesmo, da criança que ela está com algum medo, com algum receio. Então, as histórias vão dando opções de você perceber que, por exemplo, não é porque você tem medo que você é covarde, muito pelo contrário. Tem uma expressão que eu ouvi de um amigo meu há muito tempo, que ela é sempre muito útil nos atendimentos também. Quando a gente fala que coragem é coisa de medroso, porque quem não tem medo é destemido. O corajoso, ele sentiu medo e mesmo assim ele conseguiu tomar alguma ação naquela direção, né? Então, a questão de usar as histórias, né, mais especificamente, são formas indiretas de você comunicar com o imaginário da criança e dar a ela novas ferramentas sem ser através de uma linguagem direta, porque a criança não tem, raramente vai ter a capacidade de entender uma linguagem direta, de entender o que é causa e consequência, de que aquele medo não tem fundamento. Como é que você vai provar para uma criança que não tem um monstro dentro do armário dela ou debaixo da cama? Mesmo que ela olhe, ela vai falar assim: ah, ele deu uma saidinha, mas já volta, né? Então, é muito mais importante que você consiga, com outras ferramentas, mostrar que talvez até mesmo que tenha alguma coisa lá, que aquilo de alguma maneira ela está protegida pelos pais, por ela mesma, né, por Deus e por outras figuras, outros personagens que você pode colocar nas metáforas para gerar essa certeza de que aquele medo existe, está tudo bem, mas que existe uma forma de você passar por cima disso. Muito bem, eu estava aqui zapeando e procurando a informação que tem a ver com isso que está trazendo. Eu não me lembro da história ao certo, se é dele, se foi construída essa história para ilustrar uma realidade, que é a do Isaac Newton, acho que é. Hum, O bilhete, a história do bilhete. Tem uma história assim, não tem? Que é. acho que é do Thomas Edison, né, que você está Ah, falando? isso. Tu lembra? Uhum. Eu não me recordo agora, eu acho que eu troquei as bolas, né? Não sei, eu vi essa história em algum curso de treinamento, uma pessoa contando, então eu não cheguei a verificar se isso realmente aconteceu, mas foi algo como ele recebeu estava na escola e recebeu, a diretora mandou um bilhete e falou: "Ó, entrega para sua mãe." Aí Uhum. entregou e no bilhete estava falando: ó, esse cara aqui não tem condições de acompanhar o ensino, ele é burro, ele não tem capacidade cognitiva de estar aqui, ele deve ter algum tipo de retardo e etc. Beleza. A mãe pegou, leu aquilo e a mãe dele fez uma cara de alegria. Uhum. Olha, filho, aqui eu tô falando que você é tão inteligente, tão criativo e etc, que você não precisa vir para a escola. Que na verdade a escola pode até te fazer mal. Então ele tinha Uhum. sido expulso por ser considerado um idiota e de alguma maneira, como caso essa história tenha acontecido ou não, que tenha acontecido mesmo, a mãe deu um jeito de inverter, né, o significado daquilo, porque realmente, mesmo que ele fosse aquilo tudo que a diretora disse, não ia ajudar em nada. É, Isso com certeza não ia ajudar em nada. Então, pelo menos ela tentou algo diferente, né? Se foi verdade, pô, parece que deu certo, né? é outros 500. Aí isso, se é verdade ou não, acho que não é que pouco importa, né? Mas formaria, né, o Victor, um repertório para entender o impacto que tem, né? A forma como a gente narra as coisas também, né? Sim. É. Assim, eu digo a história em si, né? Se aconteceu com eles, pode ter acontecido com outra pessoa, e às vezes a pessoa coloca lá o nome do Thomas Edison porque ele chama mais atenção, né? Mas eu digo assim, esse tipo de atitude, ela é positiva de alguma forma. Porque realmente não vai ajudar você pegar uma criança e dizer que ela é burra, incompetente, idiota, qualquer coisa disso. A única coisa que vai gerar é uma piora do quadro. Na verdade, não só com criança, né? Você faz isso com adultos que ainda estão ali dependendo da aprovação dos outros e você faz esse tipo de comentário, também vai piorar muito a qualidade do trabalho. A gente pode ver aí, não tenho visto muito, mas a gente vê, por exemplo, ontem teve jogo de futebol. Uhum. E você vê caras que
fazem coisas melhores num determinado cenário e por conta de pressão, por questão mental mesmo, chega num jogo como um jogo de Copa do Mundo e fazem muito menos, por estarem com medo, por estarem se sentindo incapazes daquilo, ou até pela pressão externa que recebe e o que ouvem de serem incompetentes. Então isso serve para adultos bilionários, que são jogadores de futebol, essa questão do estímulo que é dado, e com criança, então, é um absurdo, né? Isso só não vai fazer efeito quando a pessoa está muito certa de si mesmo, já está lá com a sua maturidade completa. E aí você pode falar, chamar ela do que você quiser, que ela só vai avaliar e ver se faz sentido, segue a vida, né? Mas assim, certamente é uma atitude poderosíssima, né? Você pegar até uma bobagem que uma criança faça e ver qual que é o ponto bom que tem ali, né? Por exemplo, faz uma brincadeira que não vou contar aquela que eu te falei hoje mais cedo, da minha sobrinha, eu vou contar outra aí pega uma criança que juntou dois, três ali, igual tem muita brincadeira disso em filme, né? Que coloca todos os sapatos assim em cima do batente da porta e aí quando fecha a porta cai tudo na cabeça do professor. É uma falta de respeito, pode ser, mas também é extremamente criativo. Então, assim, você pode escolher depois como direcionar essa criatividade, essa atividade e tudo mais. Importante, o Victor estava falando, eu estava lembrando das minhas histórias de criança, né, que eu aprontei pra caramba. Nossa! Eu fui. Bom, de mijar na garrafinha e dar pro rapaz tomar, de botar a língua na tomada. Por favor, não façam isso, né? Então, assim, muito curioso, né? Esse universo ele é totalmente receptível, né? É altamente receptivo, né? A mente da criança, o universo simbólico da criança, né? Sim. Tá olhando, e a gente já falou isso várias vezes. Ó, o Sandro mandou um abraço aqui, ó, o Sandro Castelli. Aí, Vitão, um abraço. Nossa, Ah, não. Eu não tô conseguindo ver mensagem não, tá? Mas não aparece. pra mim não, às vezes trava tudo. Parece que só tem uma pessoa aqui e a gente já tá em dois, então é impossível. Então, mas assim, tá tranquilo. E Um abraço aí, Sindrão. só reiterando, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, também junto com o Victor, né? A capacidade é o desejo mimético, né? Que falaria o René Girard, né? Até a gente falou um pouco aqui com o professor Nuno Santos sobre desejo, engano e verdade, né? Então a gente olha, né? A gente está olhando e está ordenando internamente no olhar com aquilo que a gente tem, né, Victor? E às Uhum. vezes o que acontece? Isso fica deficitário, né? Porque, na verdade, segundo a fala que o professor Olavo sempre trazia, quem tem mais figurinha tem melhores condições, né, de Uhum. compreender a realidade, né? E aí eu te digo isso porque hoje a gente tem visto, né, que surgiu aí ao mesmo tempo uma facilidade, uma praticidade, mas ao mesmo tempo é aquela faca de dois gumes, né, que corta por dois lados, o vilão da internet. Eu digo porque assim, o excesso de telas, Victor, ele tem afetado o imaginário infantil. Existe já evidências que atestem isso de forma incisiva, clara, né, assertiva, né, dessa afetação por Não, a conta questão da... do excesso de tela, assim, do que eu vi, principalmente por ter, assim, minhas filhas vão fazer um ano agora, né, em começo de julho. Então a gente viu muito sobre isso antes delas nascerem e, inclusive, conversando com o pediatra, com o neurologista e tudo mais. E assim, se fosse só isso, tava bom, né? Porque na verdade, assim, o que a gente tem de estudo é de causar lesão cerebral. Não é que gera um mau funcionamento que você percebe no comportamento. Mostra realmente marca física de lesão, um excesso de tela, principalmente quando tem ali menos de 2, 3 anos de idade. Na verdade, nessa fase, o recomendado é zero tela. Então, e que é muito difícil de se fazer hoje em dia, né? Agora, em relação ao imaginário, a questão de você, independente de ser tela ou não, se você recebe apenas imagens, coisas prontas, você não precisa exercitar a sua capacidade de criar essas coisas. Então, imagina que é a mesma diferença de você ler um artigo, por exemplo, e de você produzir um artigo. É a diferença de você escrever um livro e de você ler o livro. Então, obviamente é muito mais fácil toda atividade que ela é mais passiva.
vocês devem conhecer aí, quem está ouvindo também, muitas pessoas que falam assim, não, eu falo bem, eu escuto, entendo tudo que falam em inglês, espanhol, alguma coisa do tipo, mas falar eu tenho dificuldade. Justamente porque são atividades que, além de serem completamente diferentes, uma delas depende da tua ação, de você criar a resposta, de você criar, raciocinar dentro daquele parâmetro de uma língua nova. A mesma coisa acontece quando você está desenvolvendo o teu próprio imaginário. Você pegar apenas coisas prontas que vêm de fora, isso vai deixar, entre aspas, gigantescas, assim, a tua capacidade imaginativa preguiçosa. Então, mais essa linha. Nesse caso, eu até preferi usar imaginativa para não misturar com a questão do imaginário que a gente estava falando no começo, né? Que isso aí a gente reúne tudo. Tudo que vem de fora, ele entra para esse imaginário e as conexões que a gente faz entre essas coisas, que é a nossa, que a gente, usando a nossa imaginação, que também viram um novo alimento para o próprio imaginário, né? Então acaba sendo algo que se retroalimenta de alguma maneira. A sintonia é fogo, né? Eu ia falar palavrão aqui, foda. Mas falei. Ô, Victor, interessante. Isso aí dá para poder desdobrar em uma outra situação, que é a diferença que tu acabou falando, né? Mas se tu pudesse reiterar um pouco mais entre a imaginação criativa e o consumo de imagem, a distinção, né? Uhum. Acho que a gente entra muito nessa linha, né? Tudo que você receber pronto de fora vai te deixar preguiçoso. Então é aquela história de você dar outro exemplo aqui para não ficar repetitivo. Quando você pergunta alguma coisa para alguém e a pessoa simplesmente te responde, claro, você aprendeu aquela coisa. Mas a gente sabe na prática que é diferente o teu aprendizado se alguém falar assim, ó, no livro tal tem. E você tem que ir lá pegar, procurar e achar a resposta dentro daquela questão, certo? Quando você precisa fazer uma pesquisa para descobrir uma coisa nova, e aí a gente pode fazer até a conexão aí com a questão da inteligência artificial. Se a gente for, vem ao longo do tempo, está cada vez mais fácil de achar a resposta específica daquilo que você quer. Então vai ficando cada vez, aparentemente, menos necessário você ter os fundamentos para saber pelo menos como pesquisa, onde está e etc. Então, da mesma forma que as telas, no sentido de trazer imagem prontas, vão deixar você preguiçoso, respostas rápidas também te deixam preguiçoso. Certo? Eu acredito até que daqui a algum tempo, em bem curto prazo, a gente vai ter muito mais problemas de excesso de uso de inteligência artificial para coisas pequenas, de gerar uma dependência muito semelhante à dependência química de drogas, do que a questão de tela. Acho que esse vai ser um efeito colateral porque a inteligência artificial está na tela, né? Então vai continuar tendo os dois. Mas em relação à capacidade de pensamento, de imaginação e tudo mais, eu acredito que em breve a gente vai ter um problema ainda pior. Bem interessante isso aí que tu falasse, Victor, porque a gente teve ali, basicamente, juntos, caminhando e desbravando esse universo de IA aí, né? E Uhum. trocando figurinhas sobre esses mecanismos. Eu fiquei um pouco receoso no começo, com aquela coisa preconceituosa, quer dizer, agora eu vou ficar burro então, né? Agora, quer dizer, não vou fazer mais nada, mas não. E aí eu trabalhando a minha mente para poder fazer isso que tu acabou de colocar, né? Eu preciso ampliar meu horizonte, mas se eu pedir algo específico sem colocar as contrariedades, por exemplo, eu vou me limitar, né? Essa compreensão Uhum. mais abrangente, né? E isso, Sim. de fato, né, vai emburrecendo de forma programada, a expressão que a Charlotte usa, né? Charlotte Ibsen, no seu livro Emburrecimento Programado da América, eu acho que é o nome do livro. E ali ela vai falando que isso foi pensado em se Uhum. tratando do sistema educacional e o currículo e tudo mais. Eu digo isso porque quando eu trabalho na escola, eu até às vezes sou um pouco, não rechaçado, né? Mas o pessoal me questiona. Eu digo assim, ó, eu não sou contra o livro didático, entretanto, o livro didático é uma fonte dentre tantas que tem, sobretudo porque a minha área de formação é na área da história. Eu tenho trabalho com fonte primária, por exemplo, eu preciso Uhum. ir lá na fonte primária para saber quando, onde, quem, como. Uhum. E aí, claro, tem o aspecto interpretativo das relações que a gente faz, mas o livro didático é uma fonte, e eu trago mais duas para dialogar com ela, para ampliar isso aí. Então, vou pegar um tema que cabe espinhoso, vamos chamar assim, a escravidão, né?
Muito tempo a gente associou escravidão com racismo, no nosso imaginário, pelas fontes. Hoje se sabe que são coisas distintas, né? Uhum. Então, só o tema da escravidão em si, se for abordar pelo livro didático, ele vai ter uma perspectiva. Vou pegar a historiografia dos caras que se debruçaram para estudar o tema, sem revisionismo, sem ficar dando pitaco, interpretação ideológica e escambau, né? Ele vai dizer, não, aconteceu esse cara, era a conjuntura da época, sem anacronismo. Ele foi lá analisar o momento histórico da situação que estava sendo acontecendo, se desenvolvendo, né? Uhum. E por último, né, um politicamente incorreto, né, que a gente até vê nessa disputa narrativa que existe nas mídias, enfim, na universidade, dizendo que não, isso é mais conspiracionista para tentar tirar o aspecto positivo também de se olhar de forma politicamente incorreta, né? Uhum. Então, Acho que quer tem dizer, dentro disso tudo assim, tem que fazer uma diferença, né, entre o que é você buscar um conhecimento e propagá-lo e fazer propaganda. Então, assim, essa questão do livro do emborrecimento programado e tudo que a gente está vendo acontecer hoje, na verdade, isso daí é a forma de você usar algo que realmente é um momento um fato para você fazer propaganda de uma coisa que você quer que todos acreditem. e aí, eu queria fazer um parênteses, eu acabei não querendo entrar nessa área, mas assim, inevitável, cara, porque nós estamos falando de criança, imaginários, filhos. Agora, vamos fazer um exercício, né, Victor? O Victor podia auxiliar a gente a pensar assim, ó, como que o imaginário de crianças e adolescentes foram modelados, por exemplo, num regime nazista, fascista, soviético, Hum, né? pois é. E até algum desses governos, né, Victor, foram criados departamentos específicos de propaganda para povoar o imaginário das Uhum. pessoas, né? E consolidar o ideal, né? Daquilo que se propunha lá dentro da dinâmica, né? Pior que tem um nome disso, tem a questão da retórica, que é você usar o que é o conhecimento comum, certo? E você não questiona o conhecimento de todo mundo. Aquilo que todo mundo acredita, aquilo que a audiência acredita, você não questiona, só que aí você usa aquele conhecimento para gerar uma conclusão. Beleza. E tem um outro que eu esqueci o nome, que é o contrário. É eri, acho que começa com eri, não me fugiu agora o nome. Que é o contrário, que é assim, ninguém acredita naquilo, mas você precisa falar daquilo como se todo mundo acreditasse, para que elas passem a acreditar. E aí, para isso, você precisa de, pô, publicidade pra caramba, gente para ficar falando daquilo como se fosse a coisa mais natural, aparecendo aí na televisão toda hora, contando um absurdo como se fosse algo natural, que todos já acreditam há muito tempo. Então, assim, tem essas duas formas, né, de você trabalhar com a questão argumentativa ali, de gerar uma novo pensamento, né? Então você pega aquilo que todo mundo acredita e gera uma conclusão que pode ser que você quiser, ou tem essa outra maneira que é você realmente criar uma crença nova. Agora, o que eu estou querendo dizer é mais assim, a propaganda, ela sempre vem em que formato? Vem num formato direto? Olha, isso aqui, ó, tem aqui essa caneta aqui, ela é muito boa, compre. Não é assim, você cria o que em volta do caso da caneta? Você cria uma história. Certo? Você quer que todo mundo use o carro tal. O que que você faz? Você coloca o pessoal que é bonzinho, que é legal, que é inteligente, que são os bonitão da novela, usando o carro, usando a roupa, usando. Eu fiz umas postagens no ano passado, até da questão de quando teve uma novela que era. Não lembro se era o Clone, qual que era alguma dessas assim, que a galera aqui no Brasil, as meninas na escola e tudo, usando véu, usando aqueles lenços que o pessoal usava na novela, sem nenhum contexto cultural, nada, só porque estava lá. Então, assim, você conseguir envolver numa história aquilo que você quer vender, seja um produto, um serviço ou uma ideia, é a melhor forma de fazer as pessoas acreditarem naquilo naturalmente, com facilidade. Você desvia completamente do julgamento racional daquela pessoa. Então, pode ser usado para fazer o pessoal acreditar em coisas como esses regimes que você falou, e também pode ser usado isso, porque a ferramenta é a mesma. Ela pode ser usada também para você ajudar o seu filho, os teus amigos, o seu marido, a sua esposa, os seus alunos a desenvolver, por exemplo, coragem, fortaleza, prudência, certo?
que desejo de estudar, vontade de tratar as pessoas bem, saber que a santidade é possível. Então, assim, tudo isso daí você pode fazer também através de histórias. Então, a ferramenta existe. Já usam com muita eficiência há muito, muito tempo. A questão é assim, se você conseguir, se você souber como que ela funciona e usar para o fim que você deseja, para fazer o bem para quem está próximo de você, é muito melhor, né? Muito bom. É dispensar, pessoal, porque assim, ó, eu faço um exercício constante. Eu acredito que o Victor também é um cara que gosta de analisar as coisas. O Victor sabe a formação dele na parte da psicanálise, da hipnoterapia, os bastidores de como foi se consolidando estas áreas do conhecimento, né, Uhum. Victor? Sim. A questão lá do sobrinho do Freud, que pegou toda aquela estrutura que ele havia ordenado na compreensão do desejo mimético, né? Porque não humano, né? E transformado depois como precursor, né, da propaganda de massa. Então, hoje, a propaganda que o Victor acabou de descrever aí, né, de situações que nos atraem, né, vem de forma pensada, não é ocasional, é deliberado, né? Uhum. Então, a proposta do método Calma é ser intencional na Isso. hora de pensar, né, Victor? É Para isso. direcionar, dar uma. Por isso que eu botei uma frase agora, até compartilhei ali, falando da live, né? Para mim, assim, não sei se o Victor pudesse falar um pouquinho dessa frase, se faz sentido. Ele trouxe uma frase mais cedo dizendo que a história serve para criar ou mudar o significado de algo que já foi. Ele falou mais cedo, eu achei Isso. fantástico. Consertar. Consertar, consertar. Consertar, isso. E aí eu compartilhei com ele, né? E compartilhamos essa reflexão, né? Que as histórias elas são bússolas para quem ainda não sabe o nome dos próprios sentimentos. Ou seja, todos nós já nascemos já com reações naturais, né, Victor? Só que Uhum. às vezes, como a gente é criança, a gente não dispõe desse arsenal ou desse repertório para poder descrever e nomear. E a história vem como auxiliar para isso, né, Victor? É isso. Você já vai, evidentemente, você já nasce, para você considerar que você nasceu, você tem que ter um corpo. É, E aí você vai ter o corpo, você tem a sua mente, a sua alma, que não são coisas separadas, que fique claro, é tudo uma coisa só. É isso aí, a divisão é para estudo de uma coisa específica, certo? Beleza. Então, assim, as emoções já existem ali. Já, você já tem a capacidade de sentir medo, a capacidade de sentir raiva, de sentir alegria, que inclusive você percebe isso em bebês. Tira uma agora, vai lá quando minhas filhas estiverem brincando, tiver com um brinquedinho na mão, você tira da mão dela, você vai ver se ela não sabe o que que é raiva. E mantém longe, você vai ver se ela não sabe muito bem como é que é tristeza, por exemplo. Né? E ao mesmo tempo, quando você faz uma gracinha lá ou dá um brinquedinho na mão dela, um bichinho de pelúcia, alguma coisa do tipo, dá risada. Então já existe isso. A questão do gosto, não gosto, e como eu gosto e o como eu não gosto. Né? De que maneira eu estou demonstrando isso. Nessa frase que você falou, né, que a gente estava conversando antes, mais cedo antes da live, a ideia de que você, com histórias, você pode consertar, né, ou mudar o significado, é porque a gente, como a gente está falando especificamente dos filhos, né, a gente sendo pai, mãe, né, ou avô, avó, que seja, professor, que também exerce uma função muito importante quando bem executada, a gente tem a gente não tem a certeza jamais de que vai ser infalível. Tem gente que tem, né? E aí se ferra muito. Mas assim, cada vez mais o pessoal fica numa ideia de que não pode errar, que você tem que ser perfeito. E fica vendo lá como é que faz para ser um pai perfeito, mãe perfeita, professor perfeito, ou uma pessoa perfeita no geral, né? Sendo que o perfeito, que a pior parte disso, são parentes, é perfeito na visão dos outros. Não é uma excelência, uma perfeição que você considera, né? Ou aos olhos de Deus. E sabendo disso, por exemplo, tem pessoas que vão fazer a consultoria comigo, né, para aprender a fazer as histórias para os filhos e tudo mais e tal. E, pô, até aprender a fazer isso, ficou o quê? O tempo todo, se a criança tem 6 anos, ficou 6 anos dando ordem direta, achando que a criança ia entender. Se tem 10 anos, foram 10, assim por diante. Bom, nesse meio do caminho, com certeza teve algum exagero na bronca, ou deixou passar alguma coisa que devia dar a bronca, certo? Aconteceu de
prometer alguma coisa pro filho e não cumprir. Ou por sacanagem mesmo, ou porque simplesmente esqueceu que disse que ia fazer e está tudo certo. Então, assim, todas essas questões que ficaram para trás, também pode ser criado histórias, metáforas, para que você arrume o significado daquilo, até nem que seja o significado de que, olha, gente, os pais também erram. Que é uma coisa que qualquer um de nós aqui, se pensar na nossa história, quando a gente tinha 3, 4, 5, 7 anos de idade, a tendência é que a gente achasse que os pais da gente são perfeitos, são deuses. Tanto em força como em comportamento. Então, a gente não questiona até uma certa idade o que os pais estão fazendo, se está certo ou se está errado. A gente simplesmente tem certeza que está certo. Como você, de alguma maneira, pai, mãe, professor, já ensinou alguma coisa que você hoje percebe que está errado para o filho ou para o aluno, você pode, através desse recurso, mudar o resultado. Falar assim, ó, aquilo lá que você aprendeu desse jeito não era bem assim, pode ser assado. Então, assim, ó, o papai exagerou, vamos supor que na história fique claro que o papai exagerou na bronca, mas mesmo quando ele faz isso, ele te ama, e aí você pode saber que pode ser certo ou errado, mas é pro seu bem. Ou pelo menos eu acho que é pro seu bem, né? Então dá para calibrar algumas coisas, né, que já aconteceram. E também, isso no sentido de mudar o significado, né? E a parte de consertar é justamente de você, através de história, você pode adicionar comportamentos novos, hábitos novos nas pessoas. E aí é a questão que eu falei de consertar, né? Então, um método funcionava até agora há pouco, um estilo de vida, e aí você precisa consertar isso, você adiciona. Muito bem, boa noite, Michael, tudo bem, Matheus? Ei, Valderes, Carlos, Júlio. A quem está nos acompanhando, estamos com o Victor Begamini, Boa psicanalista, noite. terapeuta, dando continuidade à série As Histórias que eu reordeno o mundo interior, reordenar, né? Ou seja, né? Olhar novamente sob uma nova perspectiva, né? Uhum. Então, a importância de isso, eu não sei, eu arrisco até falar, o Victor, eu brinquei algumas lives atrás com uma outra amiga convidada, falando assim, poxa vida, né? Hoje a gente está numa época que a gente tem que ensinar a ser pai, a ser mãe, a ser filho, a ser tio, a ser tudo, né? E tudo tem curso, tudo tem red pill, tudo tem tantos passos, faça isso. Poxa, e aí ela disse, não, infelizmente é isso aí mesmo, porque hoje a gente está numa época em que a gente tem que dizer que a grama é verde, né? Fazendo essa analogia, né? O que que acontece, né, Victor? Porque naturalmente as coisas eram ensinadas no cotidiano da vida das pessoas, né? Uhum. É que a gente pode falar assim, no tempo que a gente vive É. hoje, recuando para trás, nessa parte do campo da relação intrafamiliar e essa formação desse imaginário, porque tu vê, isso que ele falou mais cedo ali da criança, de ir lá tirar o brinquedo, não tem nada a ver com essa balela que muitas vezes a gente até ouviu, até falou, talvez até houvesse pensado, dizer, não, criança é assim mesmo, eu fui criado assim, deixa ela chorando mesmo, para ela se fortalecer, essa é outra coisa, né, Victor? Uhum. É diferente, né? É diferente. Esse negócio de deixar chorando para fortalecer, assim, para ver um grau de burrice que não tem tamanho, né? Como é, ela não faz ideia do que está acontecendo. Minhas filhas têm 11 meses. Deixar elas chorando, elas vão aprender o quê? Além de que, quando eu preciso do meu pai e da minha mãe, eles não estão lá. Elas têm 11 meses, certo? Agora, o filho que tem 10 anos de idade, está no shopping chorando porque quer um brinquedo. É diferente. Então, assim, conforme vai tendo uma progressão de entendimento, você consegue usar mais ou menos ferramentas para convencimento ali, para entender o que tá a situação e como você pode agir. Agora, eu já vi muito isso daí, tipo, não, é simples, se você largar a criança chorando de madrugada sozinha, esperneando, não tem problema, porque ela vai parar. Vai mesmo, porque ela tá pedindo socorro ali, que ela não tem capacidade de lidar com a própria, com ela mesma, sozinha, e tá gritando lá. Alguém pode vir me dar um apoio, um suporte, que eu não sei fazer isso sozinho. Você fala assim, não, fica aí sozinha. Ela fala, beleza, tô ferrado, né? Pra não falar outra coisa. Então, uma coisa assim, é ignorância, que é não entender o momento da situação,
exigir alguma capacidade de entendimento maior do que uma criança é capaz de dar, como eu já vi gente fazendo vídeo dizendo que se uma criança de 3, 4 meses te dá um tapa, você tem que segurar a mão e falar não pode. Sendo que nessa idade é um reflexo involuntário, né? Ou você acha que uma criança de 3, 4 meses tenha o pensamento de falar assim, vou agredir meu pai e a mãe dando um tapa na cara? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, tem que ter essa noção para progressão. E isso era passado, né? De alguma maneira, tanto certo quanto errado, né? Assim, a gente tinha, de alguma forma ali, famílias que as famílias eram mais estruturadas, né? Tinha muito menos divórcio e as famílias ficavam juntas, famílias numerosas. A gente até brinca, né? O pessoal tinha 10 filhos, assim, então ia aprendendo, né? O primeiro já se ferrava, o segundo já sabia um pouco mais, o terceiro já sabia que era um pouco mais, depois do sexto já estava cansado de ensinar. E começava a largar a mão também. Então você tinha várias questões estruturais que eram bem diferentes. E agora, esse negócio de ensinar a ser pai, a ser mãe, eu também acho meio complicado, cara, quem acredita que pode ensinar isso, né? A minha impressão é que é sempre um monte de técnica isolada, assim. É como se você vendesse caixa de ferramenta fingindo que você vai ensinar a pessoa a construir casa. Assim, são coisas muito diferentes. Então você dá um monte de diquinha ali, quando fizer isso você faz aquilo, e aí perde até a parte que para mim é a principal da relação, que é a naturalidade, a espontaneidade. Então você passa a tratar seu filho como um projeto. E aí acabou. Desculpa, gente. Não, aí é certo, né, ô Victor, o agravo, né, que pode vir, né, acompanhado dessa atitude aí, né? Tá louco. Tá louco, assim, a única coisa que... O meu objetivo único com as minhas filhas, e se Deus quiser com os próximos que vierem, é de que eles saibam que eu tô aqui. Que eu amo e não importa o motivo, não importa o que fizer. Ah, se fiz chorar e fizer cara feia, eu vou olhar feio, vou dar as costas, vou tratar mal. Não, isso não vai acontecer. Se Deus quiser, né? Se eu tiver força, né? Espero ter força para conseguir fazer isso também. Que não é uma certeza absoluta, né? Eu não consigo garantir que eu vou fazer desse jeito, mas é o meu desejo. Deus queira que eu consiga. Assim, o meu objetivo é dar pelo menos toda a estabilidade emocional necessária. Para não ficar dependendo da aprovação de outros. Então, assim, sabendo que o pai e a mãe delas estão com elas, se mais alguém quiser participar, tá bom, senão, dane-se. O resto, de não ficar mimada, essas besteiras que o pessoal fala, elas vão ver no nosso comportamento no dia a dia. Então, eu acredito, sinceramente, que o risco é quase zero. Estou viajando aqui, imaginando, é importante para quem atende, né, e se forma, e será que daqui a pouco vão botar no currículo da formação básica do ensino, formação de família, coisa do tipo? Acho que não, né, só se for essas coisas, tudo que a gente está vendo aí de politização, né, do próprio currículo, né, por que não? Se colocar, vai piorar ainda mais, né? Que tudo que eles colocam piora. E daí vai entrar em rota de colisão, né, a escola tem um discurso, a família tem outro, a sociedade vem com o outro, não, né? Não, você imagina eles ensinando como é que faz a questão dos familiares do jeito que eles ensinam português e matemática. As pessoas não sabem ler e escrever direito, não sabem fazer conta, vão pelo menos continuar sem saber como é que cuida da própria família. Então, assim, acho que a única coisa que pode acontecer é do pessoal achar que sabe, porque fez a aula na escola, mas assim, eu acho que não, isso não tem cabimento. Assim, você pode. Eu acredito que a maior parte do trabalho em relação a filhos é em você mesmo, né? Como você pode fazer para ter congruência nas suas ações, nos seus pensamentos, né? A capacidade de demonstrar amor sincero, sem tratar, de novo, sem tratar os filhos como um projeto, né? Eu Eu, quero que acho que não, o fundamento é esse, assim, conseguir ter essa sinceridade, né? E saber que de alguma maneira a prioridade é a prioridade de tudo que eu faço quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo alguma atividade física, estou aqui conversando com você, com o pessoal que está assistindo, é tudo para que em algum momento isso vai se reverter para minha família.
Assim, tem que ser esse o foco. Ah, mas você vai deixar de fazer um monte de coisa porque, por exemplo, ó, entre 18h30 e 20 horas, eu não marco nada. Pode ter alguém aqui e falar assim, ó, não, 7h30 da noite eu quero sessão, eu vou pagar R$ 3.000 a sessão. Eu vou falar assim, esse horário eu não posso. Não tem como, é o horário que eu tô colocando minhas filhas para dormir. Impossível. Não vou perder isso. Não vou perder isso. Sobrecarregar minha mulher, fazer a noite de sono dela ser ruim, da minha mulher ser ruim, a minha provavelmente também, e assim por diante, só por conta de um. Ah, nós estamos passando fome. E alguém apareceu com essa proposta, aí a gente não é idiota. Fala assim, não, pô, pegar esse dinheiro, é melhor nós comer, chorar para dormir um pouco do que chorar de fome, certo? Então, assim, nada é absoluto, claro. Mas, assim, enquanto possível, né, seguindo essa linha. Meu, aí, Bruno, um abraço, Brunão. Ô, Bruno, vamos abrir, ó. Tava pensando em ti essa semana, hein? Tem uma próxima aí, hein? Quero ver pra agenda. Vai abrir espaço pra nós aí, pro amigo? É o Bruno? É o Bruno, é o Bruno. Bruno, um abraço, cara. Muito bom, Victor. Isso é fundamental. Haveria outras coisas mais, mas o objetivo basilar aqui, né, é compreender a importância de. E aí, quando tu falasse para mim, me fez lembrar uma fala do professor Olavo, que ele disse: não, eu tenho que estar ali. As crianças têm que olhar e saber que eu estou ali. Tem um protetor, ele fala, né? Tá ali, ele fala, usa essa expressão, né? Que eu tá ali, porque em última instância, quando eles não souber afugentar os seus monstros, né? Vamos usar essa alegoria, eles sabem que eu tô aqui, né? Uhum. Porto Seguro é um ponto de referência. Essa questão da validação que o Victor falou, a gente viu o professor Olavo ali trazendo à tona, né? Essa questão das 12 camadas, ele falando que o brasileiro médio está na quarta camada, o que, que isso significa, né? Culturalmente, falando a nível nacional enquanto nação, né? Essa falta, né, dessa validação. Como Uhum. se o brasileiro sempre estivesse procurando algo ou alguém para ser validado e ser reconhecido, né? É isso que ele está querendo dizer, né, Victor? É isso. Exatamente. Você está preso assim, o centro das tuas ações, dos teus pensamentos será que gostam ou não de mim? E aí você julga as pessoas também se você gosta ou não delas. Então não importa muito o que elas fazem exatamente, mas assim, se você gosta, você aceita, se você não gosta, você não aceita. Então independe da ação em si, independe de algo que seja concreto. É apenas o sentimento. Eu me sinto assim, perto dessa pessoa, e é isso que vale. Né? Então, isso obviamente vai gerar uma neurose, qualquer um. Isso aí, com certeza vai gerar uma neurose. O ponto do uso de criar as histórias, de ampliar esse imaginário, é justamente para ver que você pode fazer isso também. Assim, é uma opção você julgar dessa forma, mas também você pode se preocupar em ser bom em alguma coisa. E isso sim ser o centro naquele momento das tuas ações, dos seus pensamentos. E depois, em outro momento, você vai chegar no ponto que você fala assim, tá bom, mas o que que eu faço de verdade com isso? Qual é o resultado que eu tenho no mundo real? E assim você vai progredindo, né, até chegar na maturidade. E a falta que... Só que é impossível você chegar nessa parte estando emocionalmente travado, dependendo da aprovação de outras pessoas, né? Dependendo a sua vida girando em torno de será que o que eu estou fazendo as pessoas gostam ou não? Mesmo porque não importa o que você faça, você vai ter um grupo que você vai agradar e outro não, certo? Não vai agradar todo mundo. Então, é uma camada, uma parte do processo ali, é uma camada que precisa ser realmente superada. Tem que ser superada. E, mais uma vez, também, as histórias também ajudam muito nisso. Ajudam muito. Eu estava lembrando aqui, Victor, me corrija se eu estiver errado, para quem não sabe, né, a gente se conheceu na formação que realizamos em terapeutas, e boa parte da estrutura da nossa formação evocava esses elementos da psicologia que o professor Olavo desenvolveu, fazendo o link lá com o Juan César Miller, que era um Uhum, psiquiatra, né? sim. E homeopata também, né? Tive a live aqui com o Tiago Amorim, um abraço para ele, doutor Tiago Amorim. Mudei a minha visão da homeopatia com ele, assim, achei fantástico a forma como ele traça. O lance é que não existe uma teoria capaz de abarcar o sofrimento humano na sua totalidade, né? Esse é o ponto, né, Vitor? Nem vai ter, né?
Então, assim, sabendo que a gente é uma alma imortal, o que que é limitado é capaz de abarcar, né? Então, só a própria Exato. fonte, por assim dizer, o indivíduo que Uhum. vai conhecer nessa trajetória. Eu digo porque nós aprendemos que o ego é a história que eu conto para mim mesmo, né? Então, quando uma pessoa procura uma terapia, uma análise ou algo do tipo, né? Esse profissional que está lá, ele vai ser esse ego que auxilia, né? A não dizer o que ela tem que fazer, mas auxiliar, como o Vitor já falou também, né? A dando ferramentas para que essa pessoa possa, porque como diz, né, o ditado, para quem é martelo todo problema é prego, né? Assim tem uma frase de um Uhum. estudioso famoso. Então, toda vez que a gente amplia, a gente sofre porque a gente não tem a ferramenta. Vai resolver de pronto, de imediato, Victor, só contando uma historinha, como diz o outro, né? Ah, até daí tem aquela, fazendo o papel do advogado do diabo aqui, né? Tem até aquele ditado popular que dizia, contar história para boi dormir, ó, dizendo claro, tem uma conotação diferente, história para boi Uhum. dormir, Sim, porque sim. o cara tá de bababá, de caô, de um 71, coisa do tipo aí, né? Tá querendo Uhum. enrolar. Não é isso, pessoal. Não é mais uma historinha. É, vai caçar o que fazer, né? Significa, tipo, vai plantar batata, vai contar história para boi dormir, isso aí. Então, não se trata disso, né? Então, Não. a história ela é tão importante, porque se vocês que estão aqui assistindo a gente, estava lembrando isso aqui, Victor, antes de entrar ao vivo, fizer um exame sério desse repertório de histórias que ainda povoam o nosso imaginário da nossa criança. Eu ouvi meu pai falar uma vez, a minha mãe falou, o meu avô, e aquilo marca, tu vê, Uhum. ele associa uma coisa que está acontecendo, ele traz uma estrutura narrativa e aquilo cola uma na outra, né? E faz sentido. Você vai raciocinar com base naquilo que você tem disponível. Então, vê alguma coisa e raciocina de acordo com. Raciocina não, desculpa. Você está participando de alguma situação e você vai conseguir elaborar isso internamente de acordo com o que você tem de matéria-prima, que é o que a gente estava falando no começo e nas outras lives sobre o imaginário, certo? Então, quais são as possibilidades que podem ser usadas nesse momento? E daí você vai gerar um conhecimento novo, vai gerar um aprendizado. Ok. Caso esse aprendizado não seja o adequado, não vou nem falar de certo e errado, mas não foi adequado ou não foi de alguma maneira vai trazer alguma consequência que não é legal. Você pode corrigir essa informação, esse aprendizado, trazendo uma história que vai aumentar a possibilidade do imaginário e isso vai permitir que o significado seja trocado. Então você dá mais uma forma de ver aquele mesmo problema, por exemplo. Mais Por uma exemplo, conclusão possível de ser tirada daquela situação. Então, assim, se fosse explicar logicamente o mecanismo, é como se você fosse dando mais informações. Por exemplo, sabe aqueles jogos que você tem que adivinhar quem é? Cada um cola o nome de um famoso na testa e você tem que adivinhar quem é. Aí você vai fazendo pergunta. Quanto mais respostas você tem que te ajudem, mais chance você tem de acertar o personagem, certo? Então é como se fosse isso. Quanto mais coisas você tiver no teu imaginário, mais chance você tem de acertar o que é a realidade sobre aquilo. ô Victor, eu me fiz lembrar aqui, eu até fui procurar aqui o nome para não trocar as bolas, o poder que a história tem, né, de corrigir ou trazer um significado novo, né? Ah, é bem conhecida, ainda que não vou levar nem para o contexto literal, mas para mostrar o poder que as histórias têm. Todo mundo aqui acho que lembra a história do rei Davi, né? Que teve aquela. Traiu lá, pegou a mulher do soldado dele, do general dele, né? E aí deu aquele rebu todo e ele vai ser repreendido pelo profeta, acho que é Natan o nome do profeta. E aí o profeta vai contar a história da ovelha. Uhum. E foi a atitude que ele teve ao pegar a ovelha, vamos chamar assim, né? No aprisco, que seria a mulher do outro, né? E aí ele cai em si, o Davi, depois que ele ouve a história, e fala, não, tem que matar, matar. Aí você, mas foi você que fez isso. Daí ele, puf, cai, Uhum. puf. Entende? Então, assim, a depender da linguagem, do contexto, das circunstâncias que estão se dando, é esse tato, né, que os pais têm que ter, né, Victor? É isso. De E é tirar assim, a matéria-prima, né? quando Jesus Cristo foi dar um sermão para aquele monte de gente, ele falou diretamente o que cada um tinha que fazer e como?
Ou ele contou uma série de histórias e fez analogias e metáforas para explicar como que é que se dá a salvação. Ele não falou em nenhum momento assim, ó, teu dia tem que ser assim, você acorda, você faz isso, faz aquilo. Não, não teve instrução. Teve histórias. Olha, isso daqui é como e contava alguma coisa, né? Então assim, é mais fácil o camelo passar, né? Então assim, sempre fazendo, gerando, invocando através de uma história, de uma comparação, uma analogia, uma metáfora, o que realmente a pessoa deve fazer. Então, assim, se ele preferiu usar dessa forma, imagina a gente se a gente vai ter a capacidade de explicar logicamente as coisas. Assim, eu já perdi as contas de quantas vezes assim esse recurso funcionou perfeitamente com adultos, assim, 30, 40, 50, 60 anos de idade. A ponto de ter muito divertido. A gente estava conversando um dia eu estava conversando com a Maikele e com o Augusto. E, e aí eu falei assim, ó, pô, a única coisa assim, quando às vezes você conta uma história, a pessoa que tá sendo o paciente, né? Ele melhora de alguma coisa e porque a história que o certo na hora de fazer uma história é a pessoa não perceber que aquilo está diretamente ligado a um problema específico. Então você faz uma história que ela tem que ser o mais viagem possível para que ela gere o resultado, né? Quanto menos ativar alguma barreira, mais resultado tem. Então, acaba de contar a história, a pessoa ouve e fala assim, tá, né? Ou se emociona um pouco, fala, pô, que história legal, que história bonita. Tá bom, passa um tempo e fala assim, pô, já tô bem já. Você vê, a gente ficou só batendo papo e resolveu. Então, assim, para quem é vaidoso e quer ter o mérito de a pessoa falar, nossa, Hugo, você me ajudou tanto, você me salvou e tudo mais e tal, aí talvez a história não seja o melhor caminho, porque a maior parte das vezes você vai ajudar sem, de uma maneira imperceptível. Mas para quem não tem essa vaidade, é um recurso incrível. Muito bom. Falando disso, como é um recurso importante nesse processo de desenvolvimento, né, Victor? Uhum, Como é que a gente pode ajudar uma criança a contar a sua própria história, né? uhum, Porque muitas vezes a gente costuma dizer, né, que a compreensão de certos tipos de sofrimento ela se dá de forma simbólica, né, para poder ser melhor internalizado e compreendido essa realidade, né? Você usa um símbolo que unifica, né, aquela estrutura do drama, vamos chamar assim, né, e ter clareza em relação, porque bom, vai abordar uma criança, né? A criança ela está lá no seu dia a dia. E aí eu estou pensando aqui já um pouco na questão do professor, né? Mas como é que a gente auxilia, né, essa criança a parar e se dar conta daquilo que ela está alimentando na sua própria história? Como é que a gente auxilia ela a ampliar esse repertório dela? bom, primeiro só antes de fazer uma ressalva ali, né, que até para não me desmentir, o, quando eu falo que é um recurso, uma ferramenta, é porque é isso mesmo, tá, gente? Assim, não vai substituir todo o resto que você tem que fazer, seja para usar isso na parte de ser pai, mãe, seja professor ou terapeuta. Tem uma série de coisas que você faz e isso é um potencializador, né? Ele vai acelerar o resultado drasticamente. Mas assim, o pai e a mãe estão sempre brigando, gritando, a criança não tem rotina nenhuma, vai dormir a hora que quer, fica o dia inteiro assistindo porcaria, ouvindo funk e o caralho. Aí você fala assim, não, agora eu vou contar uma história. Você fala assim, pô, talvez atenue mesmo, né? Vai, de alguma maneira vai ajudar, mas assim, você está estragando tudo e acha que vai ter uma fórmula mágica, né? Que é o que o pessoal gosta de vender, e o pessoal gosta de vender porque o pessoal gosta de comprar também, né? A fórmula mágica, né? Então, assim, eu não tenho essa pretensão. Ele, apesar de fato parecer mágica quando você usa e vê o resultado, ela evidentemente, dependendo do contexto, vai depender do que tem ao redor daquilo, certo? Agora, da pergunta, né, de como ajudar a criança a contar a própria história, mas assim, né, primeiro tem que esperar chegar num ponto em que ela saiba que ela tem uma história. Porque quem já conversou com uma criança ali de até 6, 7 anos de idade, o normal é ela contar as coisas como se tudo fosse ontem. Tá tudo meio que junto ali. Ah, uma vez aconteceu isso, uma vez aconteceu aquilo, uma vez aconteceu.
Quando eu já atendi crianças de 8, 9 anos de idade e ainda tem alguma coisa nesse tipo, nossa, isso aí faz muito tempo. Aí a criança tem 9 e fala assim, isso aí foi quando eu tinha 8 anos. É como se fosse uma eternidade, né? Um ano que passou. Mesmo porque a noção de tempo é diferente, etc. Então, mais uma vez, com criança principalmente, e criança assim, para a gente separar, né? Criança a gente está considerando até ali 7 anos de idade, 8 mais ou menos. O, a função de quem está ao redor ali, dos adultos, é ajudar a dar toda a estabilidade emocional necessária, evidentemente dar bons exemplos que vão povoar esse imaginário e adicionar tudo aquilo que acredita que seja útil, que seja necessário. Então, assim, é mais uma fase de você aumentar e potencializar a capacidade o estoque de informação, de figurinhas que ela vai ter dentro para usar depois, do que necessariamente de fazer com que ela conte a própria história. O que é diferente, por exemplo, quando você está trabalhando ali já com um adolescente lá de 12, 13 anos de idade. Né, que muda um pouco o padrão, porque já tem uma lembrança mais definida das coisas, né? Às vezes se lembra de momentos que passaram com o pai, com a mãe, que geram crenças do tipo de, não, porque meu pai é assim, ele é bravo mesmo. Ah, minha mãe, ela não faz nada, ou qualquer coisa nesse sentido. E nessa idade, o normal é você acreditar que tudo é fixo e imutável. Então, se uma vez ou por 2, 3 anos seguidos a sua mãe só te dá bronca, você acha que ela vai te dar bronca a vida inteira. Se o professor da escola na primeira aula faz alguma coisa, ele vai achar que vai ser assim, tanto seja engraçado como seja bravo. Ele vai achar que o cara é daquele jeito para Né? sempre, não tem uma nuance, não pensa numa mutabilidade, né, como possibilidade. E aí, boa parte do trabalho é mostrar que é possível mudar, que as pessoas de fato mudam e deixar, assim, pelo menos o filtro aberto para que perceba quando vê a mudança, sabe? Então, assim, tanto a capacidade, o que você tem no imaginário, como a capacidade, a possibilidade de perceber outras coisas, depende de você achar que aquilo é possível. Senão você simplesmente não enxerga. Muito bom. Tá falando aí, eu tô lembrando aqui de um monte de coisa, mas deixa eu falar. Ô Victor, então, trazendo um outro ponto, né? Nós estamos falando de símbolo. Qual então seria o impacto? Tu já deu aí nas entrelinhas, né, vários toques, mas dessa narrativa negativa sobre a identidade infantil, né? E o que, que poderia caracterizar esse imaginário saudável? Um abraço para o Augusto, que acabou de chegar aqui, ó. Eu falei, Augusto. Estava falando dele até agora, hein, mas tudo bem, a Mike. Tava. Ainda bem que ele chegou atrasado, né? Uf, Então, menos mal. boa. A questão do. Vamos lá, quando a gente fala também de ampliar o máximo possível o imaginário, né? Dentro daquela lógica, tem um livro muito legal que é claro que eu recomendo, quem eu vi recomendando foi o professor Olavo, que é assim, é a vida intelectual. O padre Sertinhanges, se não me engano, AD Sertinhanges, é isso mesmo. E lá ele fala assim, ó, você tem que ler tudo. Mas quando fala de ler tudo, não é realmente tudo. É tudo aquilo que. E aí está nas entrelinhas. Ó, você precisa ler tudo que seja de pessoas que têm realmente algo para te dar. Então, é para você ler tudo de Platão, de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Não é para ler qualquer bosta. É isso. Né? Então, eu vou ler tudo. Vou ler o livro da Bruna Surfistinha. Não, cara. Isso aí não tem nada a ver. A mesma coisa quando a gente fala de expandir o máximo possível o imaginário de uma criança. É para mostrar tudo. Então tá bom. Então vou mostrar o vídeo de uma chacina para uma criança, porque ela tem que ter isso porque isso é possível, então tem que estar no imaginário dela. Fala, não, cara, pô, ainda não. Certo? Então vou mostrar como hoje tem campanhas para isso, inclusive mostrar cenas de sexo. Também não. Certo? Então assim, existe uma curadoria ali de entender o que são as possibilidades dentro de um universo de uma criança. Não precisa, um exemplo prático. Você pegar quem mora no Brasil hoje sabe que você tem lá, sei lá, acho que estão sempre 50 mil homicídios por ano. É bom para a criança quando vê o pai saindo de casa para trabalhar ou a mãe falar assim, opa, talvez não volte.
Pode ser que seja assassinado no trânsito aí com algum problema. É óbvio que não. Não precisa ter essa percepção. Mas como isso é uma possibilidade, você realmente pode sair de casa para ir no supermercado e não voltar, por uma questão de violência ou porque teve um mal súbito, qualquer coisa, né? A qualquer momento a gente pode partir. É importante que você já deixe no imaginário dela o que é o antídoto para caso isso aconteça. E aí é que, evidentemente, que a religião é fundamental. Então você saber que, pô, é possível que meu pai, minha mãe, a pessoa que eu sumiu, né, que não sabe nem necessariamente que é uma, a pessoa que sumiu pode estar no céu. Então, vou, reza aí, papai, pensa na mamãe e tal, pede por ele, tudo mais e tal. Isso aí é uma forma de você dar um significado diferente. Ah, mas isso vai transformar em uma coisa boa? Não, mas você já tem o que fazer, sabe? Claro que eu dei um exemplo bem absurdo, né? Assim, absurdo não, um exemplo extremo. Mas você consegue fazer isso para todas as outras possibilidades, né? Você tem que ensinar de alguma maneira o que os filhos devem fazer caso um adulto queira tocá-los, certo? Caso que sejam vítima de, não dá para você falar, cai tudo, né? Os caras travam tudo, mas começa com P, né? Que é o adulto, filha da puta, que quer sair com criança. Então, você ensinar o que fazer, te avisar, da criança ter a convicção de que o que ela te contar, você vai acreditar que foi verdade, né? Gerar essa relação de confiança e tudo mais, isso aí tudo você pode fazer, tanto através da convivência, mas, e também muito através de histórias, né? Então, deixar o imaginário saudável é nessa linha. Eu sei várias coisas que podem acontecer. Eu sei como é que se reage a um prato quebrado e eu sei que é diferente de como se reage ao o cachorro morder o meu irmãozinho. Meu pai briga comigo diferente quando eu deixo cair chocolate na roupa e quando eu puxo o cabelo da minha irmãzinha, certo? Então, assim, até essa questão de mostrar nas ações diárias a proporcionalidade de como você faz, que é diferente o jeito que a mamãe abraça o papai e o jeito que ela cumprimenta um amigo do trabalho. Para a criança perceber que existem diferenças entre as relações também. Então, quando fala de um imaginário saudável, é que você vai dando sempre elementos para que perceba como é que é a realidade, né? Muito bom. Não tem nada fora. Por isso que a distinção que o Victor fez lá no começo é fundamental, né? Essa Uhum, questão do imaginário não sendo como uma viagem fora da realidade, né? uhum, Sim, um lugar onde tu é povoado com, vou usar essa expressão, gordura para queimar, né? A hora que tu precisa, né? Passar. uhum. Tem ali aquele estoque, como ele usou essa expressão aqui também, o Victor falou sobre isso, né? A gente falou de repertório, né? Seria mais ou menos isso. Tu vai tocar num show, tu te prepara para tocar uma hora, tens 10 músicas, acabou as 10 músicas, é uma hora e aí? É isso aí. Vai repetir tudo elas de novo? É. Ou a expressão que o professor Lavo usa, a expressão não, desculpa, o exemplo que ele usa é de você ficar produzindo ácido no seu estômago e não comeu nada. Vai te dar úlcera. Então, assim, você precisa de material para ser digerido, certo? Tem que ter o que digerir, senão não adianta produzir o ácido, né? Então, é isso, você tem que ter o alimento ali no teu imaginário para que você use isso de alguma maneira. Você tem que ter ingrediente para fazer uma refeição. Já é mudar de foco, mas é por isso que se fala que nos conselhos se há vitória, porque às vezes a gente está numa situação, enquanto adulto, de impasse, por exemplo, a gente acerta, a gente basicamente é por tentativa e erro, né? As nossas maquinações para quando vai se empreender alguma coisa, né? Por tentativa e erro, mas quando a gente se aconselha, a gente amplia também o nosso repertório, né? Porque daí vai trazer a experiência do outro, vai trazer, vai depurar, né? E a Uhum. criança ela não depura muito bem essas coisas. Então, quanto mais ser claro, intencional, assertivo, melhores condições tem, né, de a criança enriquecer e robustecer a sua personalidade, que é uma expressão acho que é bem assertiva também, que quanto mais tu alimenta ela, mais robusta, né, ela vai ficando, né, para lidar com a questão das adversidades, das agruras, né. E não sei se tu gostaria de fazer mais algum apontamento, falar mais um pouquinho sobre a calma nesse caso, né, É. mas para Mas quem só queria falar antes, Hugo, que assim, isso aí com adulto também, tá?
É que a gente estava falando muito de criança aqui porque está falando de filhos, né? E dessa relação, mas o adulto também. Tanto a parte de fazer a questão da tentativa e erro, como a parte de quando aprende a fazer de um jeito e acha que só aquele jeito está certo. Que também é uma forma de ignorância. A gente tem que. Beleza, a gente sabe as formas que têm uma efetividade já comprovada na nossa história de funcionar, mas a gente sempre tem que manter uma abertura para que tenha o aprendizado e até uma forma melhor de fazer. Como você estava falando agora há pouco sobre a questão de, putz, começou esse negócio de inteligência artificial, eu dei opa, isso aqui acho que não é legal, não funciona, mas manteve a abertura para, pelo menos vai lá, olha e vê qual é a melhor forma de usar nesse momento. Eu também comecei assim, isso que eu trabalho com tecnologia também. Então, assim, comecei dessa forma, de, olha, eu não gostei disso não, isso está esquisito, parece que é mais uma forma de pegar nossas informações. Passou ali um pouco de tempo, comecei a olhar mais de perto. Hoje estou fazendo uma especialização em inteligência artificial, para entender como aquilo realmente funciona, né? Para desenvolver coisas que sejam mais adaptadas para o que a gente faz, né? Tentar fazer alguma forma de ajudar mais pessoas nisso, né? Isso vai levar aí pelo menos 1, 2 anos para começar a fazer, mas dá para perceber que assim a ferramenta em si não vai ser boa ou ruim. Ela depende do uso que você vai dar para ela. Ô, Victor, e antes de mais nada, eu tenho só a te agradecer. A puder falar um pouquinho mais do método Calmo, porque o Victor, ele, além de ser psicanalista e hipnoterapeuta, ele tem agenda aberta para atendimento, ele também Uhum, faz supervisão para terapeutas, né? uhum, E criou o método Calmo para auxiliar pessoas, né, que querem enriquecer, né, e ter mais ferramentas no seu dia a dia, para pessoas que lidam com até mesmo gestão de pessoas também, porque não, né, Victor? uhum. Além Sim, de pais, né, adultos, professores, pessoas que lidam com pessoas, né? sim. É uma boa história para ser contada que não é que minimiza, mas ela enriquece a experiência, né, do aprendizado, né? Acho que é isso, né? Com certeza. Com certeza. A ideia dessa ferramenta, estava pensando muito, assim, o ano passado em como, a- como pegar uma parte que realmente ajude. Uma parte do que eu sei e falar assim, pô, isso aqui realmente vai ajudar as pessoas, né? E que seja algo que seja simples, porque, pô, são 12 anos estudando. Então, como é que eu vou condensar isso tudo, como o pessoal gosta de mentir aí, né? Não, todo o meu conhecimento aqui eu vou te passar em 90 horas. Você fala, pô, você levou 10 anos para aprender um negócio que você consegue passar em 90 horas, talvez você não seja tão inteligente assim, né? Para começar. Mas tirando a crítica ao pessoal aí dos vendedores da internet, comecei a pensar em selecionar uma parte daquilo que tenha realmente uma eficiência, que seja possível de aprender e que não seja apenas uma técnica para ser usada como fórmula mágica. E depois de tentar de depurar ali, procurar o dentro das opções do que eu uso, pensei assim, puta, esse daqui acho que é a forma mais simples de você gerar um bom resultado, a mais eficiente com certeza absoluta. E o mais legal, né? A ideia de você envolver uma família para que crie histórias para ajudar no comportamento dos filhos, ela vai gerar uma dinâmica familiar melhor. Vai depender de uma união familiar. Então, assim, o princípio é você poder imaginar, assim, por exemplo, o pai, a mãe, ou quem faça esses papéis, pensando no que a criança está precisando e em como usar o método para criar uma história para isso. Ambos também, o casal em si, aprendendo a fazer e usando isso para ajudar a melhorar um ao outro. Então, o cara percebe que a mulher está estressada no trabalho e ele também faz uma história, grava com a voz dele e ela ouve aquilo talvez antes de dormir. Assim, a ideia é também ser uma forma da família entre os membros transmitir o amor de uma forma que vai realmente trazer além da intenção boa com um meio bom e um resultado bom, né? Então, a ideia é que seja uma bondade de ponta a ponta. Então, as histórias, elas
precisam ter uma estrutura. A estrutura não tem nada de complexo, ela precisa simplesmente ser bem ordenada e ser feito o entendimento do para que cada parte serve. E aí, eu até falei, né, que estou fazendo a especialização ali em IA e tal, porque um dos objetivos é que eu consiga ajudar também o pessoal que está fazendo a fazer isso com inteligência artificial, né? Não a fazer tudo, porque se você quer saber o quanto uma inteligência artificial é boa, é só você pegar alguma coisa que você realmente sabe e pedir para ela fazer. Aí você vai ver que tem um monte de buraco ali, né? Então, hoje já é possível pedir para criar uma historinha para o seu filho? Entra lá no qualquer um dos chats e coloca, vai criar. A questão é que se você souber a metodologia, o que precisa ter, você consegue realmente criar muito rápido, né, a história. Apesar de também ser muito legal você mesmo criar de ponta a ponta. Então, assim, o objetivo todo é esse. No caso da mentoria, né, faz individual, por família, aí a gente pode, eu incluo também isso, são 10 sessões, e entre uma e outra eu entrego 3 metáforas que eu mesmo faço, e dependendo do caso, indico assim, ó, pede ou o pai, ou a mãe, ou os dois, grava. E aí, dependendo da conversa ali, umas até 5, eu mesmo pego a gravação que me mandam e eu coloco ali um fundo de som da natureza, alguma coisa assim, e devolvo, que aí dá para deixar ali, caso os pais não estejam em casa por algum motivo, de trabalho e tudo mais, deixa uma gravação para usar com as crianças. Tu vê que eu tava lembrando aqui, vê se eu tô viajando aqui, Victor. Bota, me situa aí de novo na realidade. Soltei aqui, tá um vento forte, né? Soltei a pipa, né? Vai embora. Me veio na cabeça assim, ó, quantos de nós aqui presente, já chegaram, vão chegar, vão ouvir, tem gravado na memória do WhatsApp, por exemplo, um áudio de uma pessoa que já morreu, querida sua, ente, né? E volta e meia vai lá e escuta ele de novo para fazer o trabalho de imaginação. Às vezes a pessoa ainda tem alguma pendência emocional, não resolveu internamente a sua relação, a forma como enxergava essa pessoa. Né? Então, olha só o poder de um áudio. Às vezes é um áudio pequeno, a pessoa Uhum. bota um áudio ali, né? E Pois aquilo é. evoca sensações, imagens, né, na pessoa. Pô, tem muitas pessoas que usam, por exemplo, tem aqueles cortes, né, de cenas de filme, que são inspiradoras. Porque quem trabalha com treinamento de venda sabe, assim, sempre tem aquela do Desafiando Gigantes. Tem, sabe, sempre tem o Lobo do Wall Street fazendo a venda da caneta. Então, assim, existem histórias que são usadas o tempo todo para evocar justamente uma emoção que é necessária para aquele momento. O pessoal dele aqui. Eu estava me lembrando, poxa, até fugiu o fio da meada, né? Ele estava falando do áudio gravado de alguém. Ah, tá, lembrei. O necrológio eu fiz, né? Vou ter que refazer ele, que eu fiz ele, foi acho que em 2020, foi quando eu fiz ele, o primeiro, né? Mas quando eu fiz, eu me empolguei tanto com o que eu tinha feito, que eu peguei, eu achei, eu tava aquela coisa redneck católica, sabe? Aquela coisa contra o pessoal da fraternidade, o outro pessoal ali, aquela loucura, tem essa discussão aí no meio católico, a gente sabe que tem, né? Uhum. Tem os carismáticos e tem não sei o que e tal e tal. Eu fiquei tão empolgado com o meu necrológio, eu fiz um áudio, mandei para mim, cara, falando. Então, o áudio começava assim: morreu na cidade de Jaguaru, não Hugo Zago da Silva, hoje é lembrado, e ali eu vou descrevendo, né? Me emocionei, cara. Eu Uhum. tenho que rever, porque mudaram, o Olavo mesmo recomendava, né? Falava, não, desculpa, vocês de tempos em tempos, vocês revêem aquilo ali, né? Porque aquilo ali foi o início, né? Vocês estão amadurecendo, mas é para onde vocês olham. É inspirado um pouco naquela constatação do Louis Lavelle, né? Que ele menciona ali, né? Que a gente deveria ver a nossa própria vida como o nosso destino, como se nós mesmos o tivéssemos escolhidos, né? Aquela certeza que brota de um lugar onde parece que foi sempre assim. Eu pensei isso, eu que pensei sobre isso. Alimentar e nutrir isso, né? Então, o necrológio ele é como se dissesse assim: eu pensei a minha vida, né? E eu cheguei, o Olavo falava de forma reiterada, eu estou vivendo tudo que eu almejei, tudo que eu escrevi, tudo que eu desejei. Claro que os bastidores, assim como esse negócio de internet, o pessoal fala, ganha dinheiro fácil, ninguém fala os bastidores, né? Uhum. Como é que se dá? A questão da contação da história é diferente, porque tu vai estar munido, né, É isso. Victor, do elemento da matéria-prima, né?
que é o problema em si ali, ou a situação, ou seja lá, aquilo que diz respeito ao que tu queres construir para poder dar uma direção, né? Sim. E tem a gente já passou por isso acho que todo mundo que está aqui passou por isso, que é de quando você pede conselho para alguém, a pessoa fala assim, olha, eu tenho um amigo que passou por algo parecido e conta a história da pessoa. Isso nem é o que é ensinado, tá? Mas assim, quando é um conselho assim, você tende a ser mais receptivo do que quando a pessoa fala assim, agora você pega e faça isso, isso, isso e arruma aquilo, aquilo outro. Parece uma imposição dessa forma. Quando a pessoa simplesmente conta a história de outra pessoa que é análoga à sua, ou quando a pessoa faz de propósito idêntica, e mostra quais foram as ações que a outra pessoa tomou e deu certo, ou que ela tomou e deu errado, você pega isso de uma maneira diferente. Agora, imagina você pegar isso e abstrair um pouco mais, para que aquilo seja praticamente assim, só parte simbólica. Isso aí vai gerar um resultado sem resistência nenhuma. Até para ilustrar, claro, né? O Victor foi ele, o Victor que trouxe esse exemplo. Ele fala do filme o Coach Carter, né? O treinador Carter. Ele vai ensinar os guris lá a fazer os passos da jogada no basquete. Eles usam o nome das namoradas dele, né? Uhum. E aí toda vez que ele vai falar, agora é a fulana, ele já sabe o que, que eles têm que fazer, agora é a ciclana. Ele vai, conta, e a jogada tem a ver com as características da namorada. Ah, uma jogada rápida, ela era muito doida, não sei o quê. Então, ele sempre ele usa a história como uma forma de gerar isso. E se a gente pensar assim, os professores que a gente mais gostava na escola, normalmente eram os que contavam uma historinha sobre alguma coisa para você gravar uma fórmula, gravar uma sequência, saber, criar uma música, né? A história normalmente ela tem uma sonoridade diferente, ela tem uma certa musicalidade, mesmo que não seja feita para isso. Ela vai gerar uma facilidade de retenção de memória também. Assim, ó, eu, sinceramente, quando eu aprendi, eu vi a primeira vez esse negócio de metáfora, eu falei assim, isso aqui não tem a menor chance de funcionar, isso aqui é ridículo. Mas, assim, eu vou usar, né? Vamos ver o que acontece. Quando eu usei a primeira vez e vi o resultado, eu falei assim, não, pera um pouco, isso aqui é muito útil, né? Então, e assim, eu fiquei um bom tempo sem usar, depois que eu fiz, acho que eu fui usar 5 anos depois que eu aprendi. Tinha um paciente que eu não sabia mais o que fazer, travou, pesquisando no meu material, e lá, metáforas. Eu falei, puta merda, esse negócio aqui, bom, já não tenho mais nada para fazer mesmo. Vou fazer uma história para esse desgraçado aqui, né? Aí fiz e me resolveu. Falei, opa, peguei outro também. E quando eu falo resolveu, gente, assim, é o processo, né? Mas assim, você vai, isso é acelera. Aquilo que está travado anda, tá travado e anda, estava travado e vai para o próximo passo. Então, tem pessoas aqui que eu já até mandei, acho que não sei quem está aqui, mas que já passaram por aqui, com certeza. Então, assim, sinceramente, se eu pudesse hoje escolher aprender uma coisa só, de tudo que eu aprendi, eu escolheria isso. Muito bom. Até porque, até já é bem disseminado, né, Victor, a ideia das doenças biográficas, né, que já foi bastante. Claro, não se tem um trabalho ainda muito aprofundado, estruturado, sei lá, de repente. O professor Tiago, ele tem lá dentro da pós que ele dá uma disciplina de bioiatria, né, que tem a ver com as doenças biográficas, né, mas tu ter algo especializado, né, porque adoecemos por problemas na nossa narrativa, né, Victor, tanto interna quanto externa. Claro, nós não estamos falando do aspecto fisiológico, mas tem uma relação, né, da psicossomática, né, da Hum. somatologia, né, do que acontece internamente e repercute, né, na parte física externa, né? Essa outra que você falou, eu não conheço não, tá? Essa você falou como é que chama? De doenças o quê? Que o Thiago, Tiago Morim, é doenças biográficas, né? doenças biográficas, isso eu não conheço, nunca estudei isso não. Mas assim, claro, né? O que a gente tem já é evidências do tipo, quando você está deprimido, você tem mais suscetibilidade de ficar doente, baixa imunidade. Isso tem. Também quando está muito estressado, né? Aumentou muito o cortisol, você fica estressado, aumenta muito o cortisol também, tem chance de ter alguns outros problemas. Então, certamente, existe uma correlação, porque, mais uma vez, né, não são separados. É uma coisa só. Tudo é um único sistema, né, que tem todas essas características.
Então, quando você mexer em alguma coisa, por exemplo, pega o contrário. Imagina que você está com muita dor nas costas. Você também não consegue pensar, você também, mesmo que você tava de bom humor, você já não fica mais. Então, assim, é um caminho de mão tripla, vai, porque tem a parte da alma também, né? Se você também não está bem na parte espiritual, vai afetar também o seu humor, seus comportamentos e a tua saúde física, né? Mas essa parte é mais uma crença minha do que uma coisa que eu falo assim, não, tem um estudo que mostra, né? É mais por observação e por perceber na minha própria vida. Muito bom. Tem até um aí, uma hora eu vou ver se dá para fazer isso aí também, aquele Bill Schwan lá, que é o cara que escreve A Sociedade do Cansaço, acho que é o livro famosinho dele, né? Não conheço, não. Ele é coreano. Enfim, ele fala agora a importância de falar com Deus. Ele tem um livro agora falando sobre isso. Então, ele vai mostrar essas evidências, né, essa relação da espiritualidade com a saúde mental. Então é isso, Victor. Não sei se quer fazer mais alguma consideração. Eu Não? sempre te agradecer, né? Porque a tua disposição é quase que sacerdotal, né? Vocacionada, bicho é fogo, não é eu, né? E o Victor, ele tem aqui o Instagram, tem um Linktree, tem até e-book lá, né? Gratuito para baixar, né, Victor? Tem. Sobre Tem sim. ansiedade. Tem o de ansiedade e tem um das virtudes também. Uhum. E o Victor também tem a agenda aberta, lá no Linktree dele tem o contato do WhatsApp, da agenda dele, né? A Sim. gente vai estar aqui ainda com mais dois encontros, além desse de hoje. Hoje foi sobre os filhos, ainda vai ter mais um sobre escola e professores e depois sobre sociedade e cultura, que é o Boa. encontro. Eu estou disponibilizando numa playlist lá no YouTube, né, Victor? Todas as lives do Victor, assim como da Cibele, porque eles são fundamental para o furo do alfinete. Tu vê que eu nem botei lá o furo do alfinete específico, né, que é porquê do furo do alfinete. Eu só vou poder falar do furo do alfinete lá depois que a gente concluir aqui, porque tanto o Victor quanto a Cibele, eles estão falando desse elemento necessário e fundamental, que é não só a consolidação e transformação do imaginário através de histórias, mas aprendendo a identificar os caminhos que a gente foi tomando ao longo da nossa vida e reconhecendo eles, porque a verdade, ela, na realidade, né, a inteligência nos ajuda a reconhecer a realidade, né? Uhum. Aproximar, né? É o mais perto possível. Aproximando, é isso mesmo. Ou assim, dá para considerar o contrário também, né? Você só pode ser considerado inteligente quando você consegue ver a realidade mais perto. É isso. É isso. É isso, Victor. Quer deixar mais uma palavra aí? Alguma Não, coisa? só agradecer também de novo o convite aí, pessoal que tá por aí. E vamos nessa, mês que vem tem mais. Tá bom? A todos aí que nos acompanham, não deixe de acompanhar o Victor Bergamini, é tudo junto, Bergamini, Bergamini Vitor. é, Bergamini Vitor. mas é junto, é Uhum. Bergamini Victor, né? É Isso. Victor, Victor, Victor. Aí. Para você se manter informado, não deixe de nos acompanhar aqui. Victor, mais uma vez, muito obrigado pela tua disposição, tá? Tudo de bom para ti e para tua família, saúde, sabedoria e coragem. E aqui nos acompanha aqui. Uma ótima semana. Obrigado a todos e fiquem com Deus, tá bom? Valeu, Valeu. gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.